Olá, pós-graduandos! Esta videoaula será organizada em um formato diferenciado. Convidamos alguns profissionais de educação física e gestores na área do esporte. Eles trarão suas experiências de participação em eventos, farão comentários e depoimentos referentes aos assuntos abordados no caderno de estudos. Teremos também a participação especial do professor Dr. Alexandre de Andrade, professor da UDESC de Santa Catarina e membro do COB, e também o atleta Fernando Cano, atleta de corrida de rua, bem como a participação do professor Marcelo Amin, que é presidente da Federação Aquática de Santa Catarina e proprietário de academia. Quero agradecer a presença dos colegas, apresentar o meu colega Rafael, profissional de educação física e organizador dos Jogos Abertos 2004 e 2008. Olá, amigos acadêmicos, olá, colegas da mesa. Espero que juntos a gente possa esclarecer as dúvidas e ajudar também os nossos pós-graduandos nessa tarefa que eles têm dessa matéria. Agradecer a presença do professor Josué, coautor do caderno de estudos e profissional de educação física e hoje coordenador de esportes do SESC de Blumenau. Olá, professor Márcio, professor Rafael, amigo Adelir, a todos os acadêmicos da Uniaselv. Gostaria de primeiramente agradecer essa participação e desejo que não só eu, como todos os amigos, possamos contribuir com o sucesso de vocês. Quero agradecer também a presença do Adelir, que foi 5 anos diretor de competição, diretor de eventos do Motoclube Indaial e hoje ele é presidente do Motoclube da nossa cidade de Indaial. Muito obrigado, professor Márcio. Agradecer a nossa participação aqui com o Josué, com o Rafael e tentar compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né, com nossos amigos acadêmicos e contribuir para a especialização deles, né? Diante desse primeiro tema, você como organizador vai analisar e planejar o evento esportivo. Para iniciarmos um evento e consequentemente organizá-lo, devemos fazer algumas perguntas para verificar se a equipe está preparada suficientemente para realizar esse evento. Professor Josué, todas as perguntas para realizar o evento são pertinentes e têm a sua importância. Mas na sua concepção, alguma delas se destaca? Alguma que você considere de maior importância? Márcio, eu penso que todas essas questões são importantes e pertinentes na realização de um evento. Eu acredito que a grande diferença está nas pessoas, no grupo que vai realizar esse evento, na própria experiência do gestor e de toda a sua equipe. Eu acho que a grande diferença está ali. É importante realmente a gente estar executando essas questões e devem ser feitas antes mesmo da fase de planejamento. Depois, após o planejamento, não tem mais como a gente voltar atrás e querer saber se o local que era para ser utilizado no evento está reservado ou está disponível. Então, realmente é importante e eu acredito que elas devem ser feitas antes da fase de planejamento. Nesse primeiro momento, a gente percebeu que a organização é de suma importância e o planejamento para a gente organizar o nosso evento. Dentro do meio esportivo, nós nos deparamos com diversos tipos e formatos. São eles: o campeonato, onde as equipes enfrentam-se entre si, tem longo tempo de duração e necessita de maiores recursos. Nós temos também o torneio, na maioria é eliminatório, realizado em curto tempo e ele necessita de menos recursos. Temos também a Olimpíada, várias modalidades, são várias categorias. A taça ou copa, ela presta uma homenagem ou promove um patrocinador. Temos também um evento de festival, que é participativo e informal. A gincana é um formato recreativo, como etapas e objetivos a serem atingidos. E temos também o desafio, que é um evento mais comemorativo. Todos aqui na mesa já participaram, prestigiaram, organizaram todos os tipos de eventos mencionados. Professor Rafael, o senhor deseja citar algum evento que a gente tenha aí, tenha citado nesse formato, desses tipos de eventos que a gente apresentou anteriormente? Na verdade, o que a gente precisa ressaltar nesse momento é que o evento tem que estar diretamente relacionado ao objetivo que você quer alcançar. Se eu quero um evento de longo prazo, para alcançar um número maior de pessoas, eu vou trabalhar com um campeonato, com uma Olimpíada. Agora, se eu quero um evento curto, para um fim específico, eu trabalho com um torneio, com um festival. Então, na hora de escolher qual evento você vai realizar,
O importante é que você tenha em mente qual o seu objetivo. Na verdade, assim, os campeonatos da federação, esses já são eventos que aparecem durante o ano inteiro, né? Sim, já vem de uma sequência da FINA, da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos e da federação. Então não são eventos programados, assim, são eventos que já são programados, eles já têm uma logística feita para o ano inteiro, Festival Mirim Petis, estadual, absoluto. Então são competições que ela já não tem um estudo assim como a gente organiza um evento, né? Mas há 7 anos atrás surgiu as maratonas aquáticas, que faz parte da federação também. Aí já é evento de praia que a gente tem que programar, organizar com antecedência, buscar patrocinadores, e inclusive os patrocinadores nessa hora, eles gostam mais de aparecer, porque é ambiente de praia, ambiente que a empresa aparece mais, né? O nosso ambiente de piscina, a gente consegue patrocínio, mas é mais complicado um pouco por causa do ambiente fechado, limitação de pais, de avós, de familiares dos atletas. Na praia não, o evento já é aberto ao público. Então são eventos que a gente tem que estar mais preparado para organizar. Os de competição, de piscina, são eventos que já vêm com o decorrer da história das entidades, né? São eventos já programados para o ano inteiro. E aí repete no outro ano, repete no ano. A gente tem que tentar melhorar um pouco a cada ano, a premiação, alguma coisa nesse nível. Com certeza, eu sempre brigo muito por isso, que todo mundo fala, né, que a federação tem que fazer esporte social. E eu sempre falo que o esporte social é o que a gente já faz, o rendimento é social. É só a gente analisar o Guga. Quando o Guga foi campeão, o que teve de pessoas querendo jogar tênis, né, o Xuxa mesmo, quando foi campeão, medalhista na Olimpíada. Eu tenho academia de natação, minha academia lotou quando o Gustavo Borges. E outra, não só o Xuxa no Brasil, o Michael Phelps é a maior propaganda hoje que tem para a natação. Por causa do Michael Phelps, a natação no Brasil e no mundo inteiro ficou muito reconhecida, porque o Michael Phelps foi um sucesso como atleta para qualquer esporte. Então, assim, com certeza a gente tem que ter uma política melhor para não acontecer isso que acontece no Brasil. O Brasil hoje, o que acontece? Sai um Gustavo Borges, depois de anos vem um Cielo. E isso não pode mais acontecer. A gente tem que ter uma política, é ótimo surgir um Cielo para a natação, só que a gente tinha que ter muito mais Cielos, muito mais Gustavos, porque a política tem que ser lá na base. Então eu acho que teria que ter um estudo muito forte politicamente para o esporte, para melhorar o esporte no Brasil. Por que países pequenos têm um monte de medalha e o Brasil, com esse mundo, com esse universo gigante de povão, não consegue medalha numa Olimpíada? Então a gente tem que pensar muito nisso. O que mais me chama a atenção quando eu fui para o Sul-Americano, para o Pan-Americano, que mais chamou a atenção e que me deixou muito orgulhoso foi saber que os nossos eventos estaduais estão no mesmo nível dos internacionais, de brasileiros, de nacionais, e isso me deixou muito feliz para Santa Catarina. Eu, como entidade, como federação, representando o Estado de Santa Catarina dos esportes aquáticos, a gente organiza muito evento, maratona aquática, campeonato de natação, e a gente, né, procura fazer o melhor possível. Mas aí quando a gente sai para fora, que vai ver um evento internacional, claro, a nível de dinheiro, de coisa gigante, um evento, uma Olimpíada é outro nível, né? Mas nós não perdemos nada, principalmente maratona aquática, tá? Que hoje Santa Catarina é considerada a federação da maratona aquática, né? Então, eu acho que assim, o que mais me chama a atenção, respondendo a tua pergunta, Márcio, é exatamente isso. A gente está no mesmo nível, nunca vamos deixar de melhorar, a gente tem que sempre tentar melhorar, mas o internacional, a gente pensa que vai para um evento achando que vai, não, isso é que mais me chama a atenção. Agora, tem tantas outras coisas que a gente pode discutir ao longo da entrevista.
Olha, eu como educador, né, proprietário da academia, presidente da federação há 11 anos, a coisa que eu mais gosto de fazer é passar informação. A gente tem que deixar algum legado aqui. Passar informação para mim é fantástico. Quando eu vejo que alguém está comigo, numa entrevista comigo, participando, eu procuro passar o máximo possível de informação. E quando eu vejo que a pessoa sai satisfeita, é a melhor coisa que naquele dia que acontece para mim. Então, a Federação Aquática, eu não posso responder por todos. Imagine que todos deveriam fazer isso. A Federação Aquática de Santa Catarina, ela é aberta. Ela não é minha, não é de ninguém lá, não é de nenhum funcionário. Ela é aberta às entidades que são filiadas, mas aberta ao povo que tem interesse de aprender. Então, assim, ó, quer saber alguma coisa sobre a federação? Tem telefone, tem o site, pode chegar a qualquer hora que a gente esteja lá, pode chegar num evento nosso, estou aberto para ensinar, para fazer o que for possível. Por telefone, pode ir na federação, qualquer coisa, a gente está aberto. E esse é o objetivo. Quanto mais a gente divulgar a natação, os esportes aquáticos de Santa Catarina, a gente vai ficar muito feliz. O papel de uma federação é difundir o esporte da qual ela, né, pertence. No caso da Federação Aquática, ela tem que difundir a natação em todo o território catarinense, polo aquático, as maratonas aquáticas, os saltos ornamentais e o nado sincronizado. Esses 5 esportes é obrigação da federação difundir não só na capital, em todo o território catarinense. E esse é o principal objetivo, mas tem vários objetivos que é fazer uma bela de uma competição bem organizada, atender aos clubes. Na verdade, a federação ela é uma entidade eleita por clubes filiados, né? Então, assim, é tentar ganhar mais pessoas, mais academias, mais no caso da federação. E acredito que qualquer outra entidade, federação, atletismo, né, difundir o atletismo, eu acho que esse é o caminho. Olha, primeiro parabéns pelo trabalho que tu está fazendo aí, de trazer isso à tona, de, né, tentar passar informação, deixar um estudo. É aquilo que a gente falou na entrevista, né? É um legado que tu vai procurar deixar para os novos estudantes que vêm por aí. Isso é importantíssimo. Então, Márcio, parabéns para ti e para toda a tua equipe. Quanto às prefeituras apoiarem aos esportes, eu acho isso fundamental, da base até o rendimento, né? Só que a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com esse apoio de prefeitura. As federações, eu não me envolvo muito com prefeitura não, porque acaba atrapalhando o trabalho um pouco das federações, porque a federação é Estado. A gente tenta fazer um trabalho muito legal a nível de Estado, enquanto as prefeituras elas querem defender os seus, né? Então, no caso do alto rendimento, a prefeitura ela valoriza demais o atleta para nadar, no caso natação, nadar o evento Jogos Abertos, que é o caso que vai representar a entidade. Nisso, outro clube de fora do estado pode contratar esse atleta para nadar por fora e ele continua podendo nadar os Jogos Abertos. Isso eu sou contra, já briguei muito na FESPORT com relação a isso. Eu acho que tem que mudar esse regulamento. Para nadar os Jogos Abertos teria que ser filiado da Federação Aquática. Para correr atletismo teria que ser filiado da Federação de Atletismo. Aí a coisa, regra, botou regra, gente. Tudo acontece na maior alegria e perfeição. Obrigado também pelo convite e a federação está aberta a todos, como eu já falei na entrevista. Para organizarmos o nosso evento esportivo, a gente precisa de ter regulamento. E para um regulamento conter todas as informações necessárias, é preciso destacarmos alguns itens importantes, tais como objetivos, os responsáveis, a data e local, as categorias, as inscrições, fases da competição, sistema de disputa, a programação do evento, o número de inscritos, detalhes específicos para cada modalidade, as classificações, as possíveis irregularidades e impugnações, como será a premiação desse seu evento e também os anexos. No material impresso, os pós-graduandos observaram que esses itens complementam o regulamento da competição. Professor Rafael, o senhor acredita que podemos realizar uma competição de forma organizada, com o regulamento incompleto? Faltando algum desses itens, mesmo que seja um evento amador? Márcio e amigos acadêmicos, eu diria que
Qualquer evento ou competição que você iniciar sem um regulamento está fadado ao fracasso. Não temos como organizar um evento, uma competição ou algum festival, um desafio, qualquer coisa desse nível, sem termos um regulamento. O regulamento é a garantia e a segurança que a organização tem de que todos os participantes conhecem as suas obrigações e os seus direitos. Então, pós-graduando, a gente viu até o momento que nós temos que planejar o nosso evento, organizar o nosso evento e termos um regulamento. Professor Josué, como gestor esportivo nos deparamos frequentemente com a necessidade de organizar eventos e produzirmos regulamentos. O senhor acredita que o regulamento de uma competição é o coração do evento? Podemos definir dessa maneira? Bom, sem dúvidas nenhuma, o regulamento de um evento esportivo é peça fundamental para o seu sucesso. Falarmos que ele seja o coração do evento talvez seja um pouco grande demais, até porque, na minha concepção, o coração do evento são as pessoas que estão por trás dele, o próprio gestor e toda a sua equipe que vai estar trabalhando no dia a dia. Claro que para o participante que treinou, que se preparou, de acordo com aquele regulamento, ele encare como o coração, a peça mais importante do evento naquele momento. E um regulamento que não esteja de acordo com o que foi proposto, com certeza não vai colher, não vai possibilitar bons resultados a essa comissão organizadora. Na verdade, professor Josué, só contribuindo, a gente também poderia dizer que o gestor é a pessoa que tem que conhecer melhor o regulamento. Ele tem que saber passo a passo todas as cláusulas, todos os pontos do regulamento, porque na hora da competição, quando ele for perguntado, quando ele for solicitado, ele precisa ter as respostas na ponta da língua. Realmente, professor Rafael, é pertinente o que você falou, e até porque vai ser o gestor e sua equipe que vão ter que resolver os problemas devido a esse regulamento mal elaborado. Então, professor Adelir, na sua área, o checklist ele é de fundamental importância, desde carregar o equipamento na hora de viajar para uma competição fora da sua cidade, até como gestor esportivo. Você vai organizar uma competição na sua cidade, você como presidente do motoclube hoje, o checklist ele é muito adotado, acredito eu, né? Professor Márcio e acadêmicos, ele é fundamental. Tá? Sem um checklist, não teríamos como, vamos dizer, efetivar um evento. No caso específico que eu vou falar da nossa área aqui, que a gente gosta muito de esporte de rendimento de motor, temos atentar até às normas das respectivas entidades esportivas. Eu diria o seguinte: a FIM, Federação Mundial de Motociclismo, a CBM, Confederação Brasileira de Motociclismo, e por fim a nossa estadual, que seria a Federação Catarinense de Motociclismo. Então, se você não fizer o evento dentro das regras dessas entidades, você já começa um checklist furado, você já não consegue manter a competição dentro das normas das entidades. Temos os aspectos legais também, que seriam os alvarás, polícia militar, bombeiro militar, polícia civil, né? Os aspectos de estruturas técnicas, no nosso caso, tratores para gradear pista, tratores para molhar a pista, energia, banheiros, né? Som, praça de alimentação. Então, se você olhar, o próprio nome já diz, checklist, é muito grande o checklist. A capacitação técnica, nós temos que dar suporte para essa capacitação técnica. O que precisamos aí? Os bandeirinhas, a cronometragem, diretor de prova, um locutor, né? Então, todos esses aspectos técnicos também temos que dar suporte para isso. O último que eu diria que é o mais importante seria a segurança de todo o evento, né? Então, segurança como assim? Segurança privada ao público, a segurança dos próprios atletas, né? Que a gente teria que ter o socorrista, os maqueiros, né? Técnico enfermeiro, médico, a questão de ambulâncias, que nesse caso você sempre tem que ter 2 ambulâncias, uma inclusive com UTI, né? E o próprio hospital da região ciente para atender todas essas questões, né? Então, para você ver, os acadêmicos e o professor Márcio, é muito extenso, né? E se você não tomar esse cuidado, você acaba deixando algum item desse que é de primordial importância, né? Para que o evento ocorra corretamente, né? E por que a gente convidou o professor Adelir? Por que a gente tocou nesse assunto do checklist? A gente já promoveu vários eventos aqui na cidade e o checklist é a primeira coisa que é feita com todos os pontos, é feito com muita antecedência. Então, o evento de motociclismo a gente colocou como exemplo porque ele demanda de muitos detalhes. São detalhes importantíssimos para a realização do evento.
que muita coisa pode acontecer, desde os pilotos, desde os participantes e até mesmo a torcida, os torcedores, o que envolve em torno desse evento. Então a gente tem isso com muita responsabilidade. Então o gestor de evento, você está lá na sua cidade, lá no seu estado, você vai pensar, pô, aqui na minha cidade não tem motociclismo, não tem motovelocidade, não existe. Mas você viu no material escrito que alguma coisa você pode tirar de positivo, alguma coisa você pode tirar de importante que você vai aplicar no seu evento, você vai adaptá-lo na sua realidade. Você vai utilizá-lo no futebol de salão, você vai utilizá-lo no voleibol, na corrida de rua. Então o que acontece? As responsabilidades das licenças, dos alvarás, as responsabilidades, todos os amparos legais. Então é isso que a gente quer destacar para você entender um pouco da necessidade do checklist, a utilização do checklist. No material impresso, a gente colocou em evidência isso, que deveria ter uma pessoa só para comandar o checklist e acompanhar o trabalho das comissões. Acompanhar desde a reserva do local, desde o acompanhamento e a sequência da atividade até a sua realização. Então é um cogestor. Tem o coordenador geral e teria uma pessoa responsável para estar acompanhando o checklist. Porque o coordenador geral ele vai estar fazendo todo o trabalho de mídia, o trabalho de marketing, o trabalho de acompanhar o regulamento, acompanhar a sequência da competição. E por isso que a gente colocou esse ponto do checklist em evidência, que ele vai ser uma peça fundamental na realização e no sucesso do seu evento. Muito bem, primeiro agradecer o convite de vocês de participar nesse vídeo, né, e contribuir com uma reflexão sobre essa questão. Não há dúvida que os mega eventos, especialmente Copa do Mundo, Olimpíada, assim como eventos satélites em volta desses mega eventos, eles são muito importantes para a área, por exemplo, da educação física, para aquilo que a gente chama de ciências do esporte, né? E são oportunidades, sem dúvida alguma. Não obstante o debate que existe, inclusive setores do esporte, do empresariado que não são favoráveis a esses mega eventos, achando que o Brasil não está pronto ou não tem condições, eu não tenho esse pensamento. O meu pensamento é que é sempre oportunidade para a nação, para o Estado, para o governo e para a iniciativa privada poder repensar práticas e aproveitar. Agora, como eu vejo um cenário desses mega eventos, especificamente a Copa do Mundo e a Olimpíada para o Brasil, vejo com muita preocupação. Não é autoria minha, nem privilégio meu dizer de que existe, por parte da imprensa e da inteligência do esporte no Brasil, uma desconfiança muito grande, por exemplo, sobre o uso de recursos públicos para financiar esses mega eventos. Por exemplo, se nós pensarmos em Olimpíadas, como foi a Olimpíada de Atlanta, que foi praticamente toda, se não 100% dela financiada com recursos privados, e que o legado foi muito grande para a cidade, e nós pegarmos, por exemplo, a Olimpíada de Montreal, no Canadá, que nesse aspecto foi um desastre. Até hoje a cidade no Canadá ainda paga as contas daquela Olimpíada, com dinheiro público investido. Então, essas experiências que a gente já tem de mega eventos em países, né, outros países, nós deveríamos usar para o Brasil. Um exemplo que eu gostaria de citar rapidamente é o exemplo do Pan-Americano. Inclusive eu tive a experiência de conferir, ministrar a conferência no Congresso Pan-Americano e estar lá no Pan-Americano fazendo pesquisa. E o que a gente viu? Muito dinheiro gasto, né, um planejamento muito mal feito, um legado praticamente zero. Vejam que para a Olimpíada do Rio de Janeiro, recentemente, semana passada, eu ouvi o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro, numa reportagem, comunicando de que o velódromo que foi construído por PAN vai ser demolido. Né? A gente sabe da dificuldade que existe hoje para administrar o Engenhão, que é aquela arena, aquele estádio de futebol. Então, se nós olharmos para a experiência do Pan-Americano do Rio de Janeiro, que a promessa era limpar a Baía da Guanabara, e ela continua lá extremamente poluída, como é que vai se fazer competições de vela num espaço como aquele? Resumindo, o legado do Pan-Americano é praticamente inexistente, o recurso público muito grande investido, sem um retorno para a população, uma participação muito limitada da iniciativa privada.
Especificamente em relação à Copa do Mundo, eu gostaria de registrar nesse vídeo a preocupação, por exemplo, com o estado de Santa Catarina. Não é? Eu tenho sido convidado a participar de debates, de reuniões sobre o legado, por exemplo, da Copa do Mundo pelo Ministério do Esporte, né? Menos hoje pelo Comitê Olímpico Brasileiro, mais pelo Ministério do Esporte. E o que a gente vê hoje? Que, por exemplo, para Florianópolis, eu vou dar um dado para vocês. Florianópolis e grande região, o legado da Copa do Mundo é zero. Nós vamos ter uma Copa do Mundo. Recentemente, os clubes de futebol, por exemplo, né? O Avaí estava na Série A, o Figueirense ainda está. Agora, provavelmente, é o Criciúma que vai. Qual é o legado da Copa do Mundo para um estado pequeno, cidades pequenas que, disputando com São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, conseguem manter um clube na Série A? O legado é zero. E nós estamos construindo arenas de milhões de dólares aonde? Em Natal, em Manaus, em Brasília, cidades inclusive que não têm tradição de futebol, jogos de futebol com uma população pública de 3, 4 mil pessoas, arenas de 40 mil pessoas. Então assim, me preocupa bastante a forma com que a política, especificamente do gasto do recurso público, está sendo usado para esses mega eventos. Finalizando, a Olimpíada, eu diria que para Santa Catarina, a gente ainda tem chance de conseguir um legado, algo que fique de maneira mais duradoura para a população, para as pessoas, quem sabe para as cidades, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o esporte olímpico, de instalações e políticas públicas. Mas isso não está claro. Professor Márcio, veja, duas promessas que haviam no Rio de Janeiro, no PAN. Fazer metrô, construir mais pistas para desafogar o trânsito. Né? Eu me lembro de chegar no Rio de Janeiro, no meio do Pan-Americano, e o que tinha era uma faixa na linha amarela ou linha vermelha que sai do aeroporto internacional para o centro do Rio, uma linha pintada, como essa que nós temos aqui no chão, de demarcação. Não se construiu nada, se pegou uma faixa, pintou uma linha amarela como se aquela faixa fosse privilégio de quem fosse circular para o Pan-Americano. Ou seja, uma fantasia, porque todos os motoristas usavam ela normalmente e o trânsito foi um caos. Né? A questão da limpeza, do impacto no ambiente, para que um dos legados fosse diminuir a poluição no Rio de Janeiro, nada disso aconteceu. Então, acho que essas preocupações. E um outro aspecto do uso do recurso público, o ano passado eu participei de uma mesa redonda sobre isso no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, na URGS, em 2011, e um dos aspectos que foi levantado é o seguinte: com os recursos gastos, por exemplo, do Estado para o Pan-Americano, quanto de hospital, de escola, de investimentos em carências que são urgentes da população, que não seriam resolvidas com aqueles milhões de dólares que foram gastos. Então essa é a questão. Olhando para Atlanta, não teria nenhum problema em construir estádio em Manaus com recurso privado. Né? Mas será que botar recurso público se justifica numa obra dessa, por exemplo? Então, talvez uma das contribuições que eu possa dar na relação, na reflexão sobre marketing, instituição pública, universidade, instituição privada, é a experiência que eu tenho no exterior. Né? Na década de 90 e 2000, eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e ver como é que isso acontece lá. Nos Estados Unidos, é muito natural a relação entre as empresas privadas, o Estado e as instituições que formam os profissionais. Né? Na hora de pensar, por exemplo, nas parcerias para, entre aspas, explorar o esporte de uma maneira positiva, onde os recursos investidos através do marketing, através da propaganda, através da boa exposição da imagem do atleta, da empresa, do clube, gerem recursos que financiem o próprio desenvolvimento do atleta e do esporte e ajudem, por exemplo, professor Márcio, na melhoria na formação do profissional na universidade. Então, lamentavelmente no Brasil, essa parceria, esse diálogo entre instituições que formam os profissionais, instituições privadas, empresas, o empresário que empreende, que quer ganhar dinheiro, que quer
apresentar produtos inovadores para o mercado, e os órgãos públicos, esse diálogo ainda não existe. Ainda é muito incipiente. E o marketing, eu diria que pode ser uma ferramenta de mediação entre esses setores da sociedade, no sentido de que fortalecer os atletas, fortalecer os eventos. Uma outra reflexão rápida. Muito dinheiro, são milhões de dólares que se gasta por parte de grandes empresas, por exemplo, empresas de telefonia, patrocinando eventos esportivos. Vamos imaginar quanto que uma Oi, uma TIM, uma cervejaria, que produto inclusive é álcool, né? Mas quanto que essas empresas não gastam para, por exemplo, fazer a propaganda no intervalo de uma final de Campeonato Brasileiro? Então vamos fazer uma reflexão. Quanto que não vão pagar, que não vão gastar para colocar sua marca no início, no meio e no fim dos grandes jogos, dos grandes eventos esportivos, das grandes transmissões? A pergunta que eu faço para o senhor, professor Márcio, para os seus alunos é: quanto desse recurso vai ser aplicado em benefício do esporte escolar? Em benefício, veja só, dos atletas que estão aparecendo lá naqueles jogos. Eu lhe dou um exemplo no Pan-Americano, que foi divulgado pela mídia, do nosso campeão mundial de taekwondo, um rapaz, me lembro dos cabelos, os dreadlocks, e que saiu no jornal que ele teve que vender o carro dele para pagar a passagem para ir disputar o Mundial. Esse rapaz, quando ele está lá disputando uma final de Pan-Americano, e que interessa a uma grande empresa televisiva, por exemplo, como a Globo, um grande patrocinador, esse rapaz normalmente não ganha nada. Ele é o principal, ele é o chamariz, mas o mercado, o marketing, toda a indústria de recursos que está em torno da modalidade, não reverte para a modalidade nem para o atleta. Um outro exemplo que ocorre na ginástica olímpica, já uma modalidade que tem hoje patrocínio, se eu não me engano, do Estado, da Caixa Econômica, né? Mas se tu fores ver a realidade dos atletas, muitos atletas praticamente não ganham para se sustentar treinando. Então, eu vejo que o marketing é uma ferramenta de mediação para tentar mudar essa realidade. Entrando agora no assunto de marketing de eventos e elaboração de projetos de eventos, a gente precisa captar patrocínios, a gente precisa desenvolver um bom projeto. E nada melhor a gente conversar e ouvir pessoas especialistas nessa área. Então vamos ouvir agora o professor Josué, que vai relatar como a gente montar um bom projeto, como a gente organizar um projeto para captar patrocínios. Márcio, amigos acadêmicos, toda boa captação de patrocínio, ela tem que começar por um bom projeto. Porém, elaborar um projeto não é utilizar uma receita de bolo. Cada projeto tem particularidades específicas e deve ser apresentado para potenciais patrocinadores que tenham afinidade com o negócio em questão. Antes de a gente passar algumas dicas importantes na elaboração de um projeto, eu gostaria de citar diferenciais que vão fazer a diferença na hora de comercializarmos esse projeto. A primeira situação é tentar transformar o evento esportivo em um negócio, ter uma estratégia de comercialização e mostrar o retorno à empresa. Eu falo isso porque nenhum patrocinador, nenhum empresário vai acordar de manhã e vai chegar e eu vou destinar 10 mil reais ao evento do professor Márcio porque o professor Márcio é legal, o trabalho dele é bonito. Essa situação de mostrar que o evento torna um negócio para a empresa vai fazer com que você tenha um aspecto mais profissional e que o próprio empresário ele tenha condições de investir nesse seu evento. Mas professor Josué, você está falando em administração, está falando em negócio, mas o meu evento aqui na minha escola, meu festival de vôlei, que eu vou ter 60 crianças, como é que eu vou criar isso para o empresário? Bom, a primeira situação que a gente tenta criar quando fala em transformar o evento em negócio é mostrar para esse patrocinador o que ele vai poder ter de retorno desse evento. Esse exemplo que a gente citou do festival na escola de voleibol, nós tivemos um exemplo muito claro aqui na cidade de Indaial, Santa Catarina, quando um dos nossos professores da fundação quis fazer esse mesmo festival e estava precisando de um patrocínio.
A nossa maior estratégia foi fazer com que ele demonstrasse para o potencial patrocinador, na ocasião uma loja de material esportivo, que o quanto ele poderia ter de retorno investindo naquele evento. Exemplo muito claro que a gente pode dar é que num festival que eu vou ter 60 crianças, aproximadamente 120 pais participando desse evento, eu posso demonstrar para o dono da loja que ele vai ter 180 potenciais clientes. Toda criança que vai fazer o voleibol, ela vai precisar de um tênis, vai precisar de uma joelheira, vai precisar de uma camiseta, de um shorts. Então a gente tem que mostrar essa situação de retorno ao patrocinador. Porque não, me desculpa, gente, mas não dá para a gente pensar que o empresário acorda de manhã cedo e do nada ele joga dinheiro. Nessa situação que eu estou apontando aqui a vocês, a gente entra já no marketing esportivo. Porque hoje está muito na moda, né, falar em captação de patrocínio, projeto e marketing esportivo. Eu falei isso tudo, eu citei esses exemplos de transformar em negócio, porque o marketing esportivo nada mais é que um segmento do marketing tradicional. Todo empresário, na hora que ele vai investir o seu dinheiro no marketing, o marketing esportivo ele disputa a verba com a publicidade, com a propaganda, com o marketing de eventos, com o marketing direto. Então essa briga é muito acirrada. Então quanto mais profissionalismo e maior retorno a gente poder demonstrar para o potencial patrocinador, é a melhor maneira para tentar fechar esse negócio. Uma outra forma que é muito comum, que algumas pessoas me perguntam também, mas o patrocinador que não quer nada em troca. Bom, isso é um mecenato, isso também acontece, pode acontecer, não tem problema, só que o mecenato, ele surgiu na Grécia Antiga, nada mais é que eu patrocino sem querer nada em troca. Isso também pode acontecer, muito comum nos dias de hoje, com o patrocínio, que o pai patrocina a criança em determinada modalidade, também é comum, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria de dar essa dica de tentar transformar o evento em negócio, mostrar o retorno e ter uma estratégia para comercializar esse projeto. Não adianta eu ter esse mesmo festival que a gente citou como exemplo e querer chegar na Coca-Cola para a Coca-Cola patrocinar o evento. São dimensões diferentes, a gente tem que criar uma realidade dentro da nossa realidade. Bom, pessoal, apenas para finalizar, não existe projeto certo ou errado. O que existe é um projeto mal apresentado ou apresentado para a empresa errada. Então, professor Josué, a gente colocar para o nosso pós-graduando que para ele desenvolver um bom projeto, ele tem que estar seguindo alguns tópicos, tais como uma apresentação, uma boa justificativa, os objetivos para o projeto, período de realização e os locais da competição, o desenvolvimento do projeto, as informações técnicas, o custo total do evento, formas de distribuição das cotas de patrocínio. Então, pós-graduando, a gente está no último tema que a gente vai estar abordando agora e nós queremos apresentar para vocês uma grande experiência que a gente teve na nossa cidade, no nosso estado, que foi a realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina em 3 cidades. Nós realizamos com cidades vizinhas aqui e foi uma experiência ímpar para todos os aspectos. E eu quero conversar agora com o professor Rafael, ele vai colocar um pouco dessa experiência, ele fez parte de uma das comissões que foram muitos detalhes que foram abordados durante essa videoaula, que a gente lembra muito que foi aplicado isso na nossa prática durante os Jogos Abertos como gestores e organizadores esportivos. Algum ponto, Rafael, que você destaque na realização desses Jogos Abertos, nas 2 oportunidades que a nossa cidade foi sede? Na verdade, Márcio, o primeiro ponto que a gente pode destacar é que quando criou-se o projeto de recebermos os Jogos Abertos na nossa cidade, em conjunto com 2 cidades vizinhas, muita gente não acreditou na possibilidade do projeto acontecer. Nunca havia acontecido nada parecido com isso. Os jogos sempre foram realizados em cidades maiores, com mais habitantes, com uma praça esportiva maior. Porém, nós encaramos o desafio, apresentamos o projeto e conseguimos trabalhar essa questão em conjunto com as 3 cidades, dividir também a tarefa de organizar e com um bom planejamento, né? Usando um bom checklist que nós já trabalhamos aqui, com um bom marketing esportivo que também foi trabalhado aqui, nós obtivemos grande sucesso no evento e, na verdade, esse evento serviu de referência para que outras cidades também se unissem para receber os jogos. Isso foi uma coisa muito positiva, pois cidades menores não tinham a possibilidade de receber um evento dessa magnitude. Os Jogos Abertos de Santa Catarina é o maior evento esportivo do estado e um dos maiores eventos esportivos do nosso país.
Então cidades menores também puderam ter o privilégio de receber esse evento, receber atletas, receber público e o mais importante talvez que um evento possa deixar um legado para a cidade. Muitas quadras foram construídas, reformadas, uma piscina foi construída devido a esse evento. Então muita coisa o evento deixou na cidade para que também pudesse contribuir para a formação esportiva dos munícipes. Então o que a gente pode deixar de positivo desse evento é que sim, é possível fazer desde que bem planejado, desde que colocado todas as peculiaridades em prática. Muito bem, agradecer a colocação do Rafael e realmente os Jogos Abertos, o professor Josué também teve a oportunidade de trabalhar na nossa equipe. A gente teve aí várias modalidades que a nossa cidade sediou, tivemos outras modalidades que as cidades vizinhas sediaram e foi isso mesmo, a gente teve aí inúmeros acontecimentos que marcaram a nossa cidade. Então o que a gente quer deixar para você pós-graduando essa informação? A gente quer deixar que através de um evento esportivo a cidade toda ganhou com isso. A gente mobilizou os restaurantes, a gente mobilizou todos os hotéis estavam cheios, então a gente mobilizou muita coisa. Destacaria 3 pontos: a tecnologia dos tecidos na fabricação de roupas mais leves para os dias calores e roupas que mantenham mais a temperatura para os dias frios, os chips de cronometragem por um tempo mais preciso e finalizando os frequencímetros com GPS que facilitam no treinamento e na manutenção de um ritmo durante as provas. Eu acho que vai cada vez melhorar o desenvolvimento dessas tecnologias de tecidos, das tecnologias de calçados e acredito que vai ter um desenvolvimento de algum sistema que vai permitir que se monitore frequência cardíaca, índices de lactato, cansaço, estresse, fadiga do atleta durante a prova em tempo real por um computador à distância. Eu acho que o fator principal da organização é a questão da divulgação do evento. Durante o evento é a questão da distribuição de água nos pontos de hidratação. Muitos eventos, infelizmente, eles disponibilizam em trechos de longas distâncias apenas um ponto de hidratação para os atletas. E isso, como sendo uma atividade de rua, muitas vezes a gente está sujeito a temperaturas elevadas. Então seria interessante pontos de hidratação mais frequentes. O kit que é distribuído nessas corridas também é bem interessante e muitas organizações estão hoje desenvolvendo sacolas e camisetas com tecidos reciclados, com garrafas PET reciclada, e eu acho que isso, pelo menos para mim, é o que mais chama a atenção, a questão de hidratação e a questão do kit utilizando materiais reciclados. A gente quer agradecer a presença ilustre dos convidados, para o nosso amigo Adelir, do Motoclube de Indaial, professor Josué, do Sesc de Blumenau, especialista em marketing esportivo, o professor Rafael, também empresário no ramo de artigos esportivos, profissional da educação física, que foram de suma importância, né? A gente quis fazer um debate, a gente quis dar o depoimento, as suas experiências, as trocas de experiência. Então você vai adequar a sua realidade. A gente mencionou muito isso dentro do caderno de estudos. Então você vai ler o material, você vai assistir essa videoaula e você vai ter adequação na sua cidade, adequação ao seu projeto, adequação ao seu evento.